Então eu quero ler com você 3 versículos para a gente começar. Capítulo 7 de Atos, versículo 2 e versículo 8 e 9. Está escrito assim, é a defesa de Estevão. Então Estevão responde: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Então, verso 8, então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Percebam essa palavra, patriarcas. Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele. Você pode repetir essas palavras? Mas Deus estava com ele. A Bíblia chama os primeiros amigos de Deus de patriarcas. As primeiras pessoas com quem Deus conversou, Deus se revelou e começou a falar qual era o plano dele de salvação. Eles são chamados de patriarcas. E o nome desses grandes patriarcas vocês conhecem bem. Abraão, Isaque e Jacó. Abrão, que depois Deus muda o nome dele de pai exaltado para pai de multidões. Depois Abraão tem filho Isaque, Isaque tem seu filho Jacó, e eles são os pais das nações de Israel. Eles são os pais da nação de Israel. Depois Jacó, que é o terceiro, então Abraão, Isaque e Jacó, Deus muda o nome de Jacó também. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, ele muda o nome do neto de Abraão, que é Jacó, para Israel, e ele dá 12 filhos para Israel, que se tornam os patriarcas, chefes das tribos. E nessa manhã eu queria olhar com você um pouco para o perfil e o caráter desses pais que a Bíblia traz como sendo os patriarcas, aqueles que fundaram a religião judaica, de onde vêm as profecias acerca de Jesus e as promessas de redenção. Porque os caras que Deus escolheu para entregar a aliança da salvação, eles não são assim tão bons nesse negócio de ser pai, embora eles sejam chamados de os patriarcas. O apóstolo Paulo fala que a vantagem que eles tinham aos seus patriarcas é que Deus revelou para eles os oráculos de Deus, ou seja, Deus falou coisas que ninguém sabia para esses caras. Mas não é porque eles eram melhores do que ninguém. Eles são chamados de amigos de Deus, os primeiros amigos de Deus, mas a gente vê algumas coisas parecidas na história deles. Como, por exemplo, todos eles têm esposas estéreis. Abraão, Isaque e Jacó têm esposas estéreis que não podem gerar filhos. E Deus promete que eles vão ter filhos. É assim que Deus começa a se relacionar com a humanidade. Então, seus amigos são casados com mulheres que não podem ter filhos. Ele fala, eu vou dar filhos para vocês. Segundo, Deus revela para eles que ele vai salvar a humanidade dos seus pecados. Essa é a segunda coisa que eles têm em comum. Essa promessa fica vindo, fica voltando. E a terceira coisa é que Deus promete que esses patriarcas, esses amigos deles e os filhos deles vão estar inclusos na salvação. E daí Deus faz um pacto com eles. Tá certo? Só recapitulando, então, de maneira bem simplificada, é isso que acontece com os patriarcas. Eles têm esposas estéreis, Deus promete que eles vão ter filhos, Deus revela para eles que ele não vai dar só filhos, mas esses filhos vão viver para sempre, eles vão ter uma vida eterna, eles vão viver bem para sempre. Não é só eu vou te dar uma família, mas sua família vai acabar na desgraça. Não, eu vou te dar uma família, você vai ter filhos e eu vou abençoar eles, eles vão experimentar uma vida que não tem fim em abundância. E daí Deus revela que os patriarcas e os filhos vão ser salvos. E ele faz um pacto com eles. É assim mais ou menos que a situação se desdobra. Agora, é muito interessante porque C.S. Lewis ele diz assim que a amizade nasce quando uma pessoa olha para outra e daí ela faz a seguinte indagação. Nossa, mas você também? Você vira para alguém, a pessoa conta alguma coisa da vida dela e daí você se identifica. Você fala, nossa, mas você também? Eu também sou assim, comigo também aconteceu assim. E é muito interessante Deus chamando Abraão de amigo, porque quando a gente olha para a história da humanidade,
Deus tem algumas coisas parecidas com esses homens aí. Porque Deus, ele também não podia ter filhos. Em que sentido Deus não podia ter filhos? A palavra de Deus vai relatar para nós que toda a humanidade tinha se desviado do caminho de Deus. Ninguém tinha interesse por Deus. Ninguém queria ele como pai. A história do filho pródigo é a história da humanidade. Toda a humanidade, todos os seres humanos foram embora e viraram as costas para o pai. E a infertilidade, no sentido agora espiritual, fazia com que a semente da palavra, ao chegar no coração dos seres humanos, não produzisse vida. Quando Deus falava, ninguém ouvia. Quando Deus chamava, todo mundo dava as costas. Então, só Deus era fértil. A outra parte era infértil. Deus não podia ter filhos. E a única maneira de Deus ter filhos era realizando um milagre. Tinha que acontecer um milagre. A infertilidade tinha que desaparecer. A infertilidade do coração tinha que desaparecer. E o Senhor faz esse milagre. É o milagre da graça. É o milagre da cruz. É o envio de Cristo para a cruz, para que Ele possa tomar a nossa pecaminosidade, levar o nosso pecado, nos dar um novo coração, para que nós possamos, então, receber a voz de Deus, o chamado de Deus. Um coração que é uma terra fofa, macia e fértil para gerar vida. Então Deus tinha esse dilema dos filhos e Ele compartilha isso com esses homens, realizando esses milagres. E a gente vê, segundo essa passagem que a gente leu aqui, da descrição de Estevão, que primeiro Deus chama Abraão, manda ele sair da casa dos pais. Depois Deus faz uma aliança com Abraão, que é a aliança da circuncisão. E eu quero dar uma olhada com você rapidamente o que é a aliança da circuncisão. E agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 17. E esses são os dois textos que a gente vai ler nessa manhã. É o texto de Atos 7, depois você vai voltar no Atos 7, não desista dele. Não feche sua Bíblia. E agora Gênesis 17. Gênesis 17, eu quero ler com vocês, verso 2 ao 7. Eu estou selecionando os versículos para a gente poder ir mais direto ao ponto. 2 ao 7, Deus está falando com Abraão, olha, eu farei uma aliança entre mim e você. Fazer uma aliança, um pacto, um compromisso que não vai ser quebrado. E eu darei a você uma descendência muito numerosa. Já começou aqui a descrição do que era esse compromisso de Deus. Abrão se prostrou com o rosto em terra. E Deus lhe falou, quanto a mim, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abrão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. E de você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei minha aliança, uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Disse Deus ainda a Abraão, guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Olha só, Abraão aqui já está com uns 80 anos. E daí Deus fala assim, eu vou fazer um compromisso, uma aliança com você, um pacto com você. Você vai ser pai. E você não vai ser pai de um só, vai ter uma multidão. Não é desafiador pensar em promessas que Deus faz? E como as promessas de Deus, elas sempre enfrentam oposição e dificuldade e resistência e circunstâncias que vão no contrário da promessa. E a gente fica lutando com a fé para ver se a gente consegue acreditar. E daí uma semana nós estamos meio crente, na outra nós não estamos muito crente. Porque melhorou, daí piorou de novo. Daí melhorou, mas parece que estava ficando bom, mas daí piorou, na verdade. E a promessa de Deus está lá, e Deus disse que vai fazer alguma coisa. Com 100 anos, Abraão se torna pai. O filho prometido vem. Isaac.
Só que Isaac, lembra, ele casa com uma mulher que também é estéril. Daí Deus também promete para ele que vai dar um filho. Porque afinal de contas, Deus tinha falado para Abraão que ia ter multidões. Tá, mas daí o filho dele não consegue ter filho. Como é que faz? Daí precisa do milagre. Daí Deus vai lá e faz um milagre também no casamento de Isaac. A esposa dele é estéril, daí ele tem um filho. Quem que nasce? Jacó. Jacó que vai ganhar o nome de Israel. Só que Jacó também recebe milagre porque ele tem duas esposas e uma das esposas é estéril. E aí Deus vai repetindo esses milagres nessa aliança. Então vamos lá, recapitular. Qual é a aliança da circuncisão? Eu sei que numa manhã de Dia dos Pais, talvez você está pensando assim, pastor, será que esse era o texto mesmo para você pregar no Dia dos Pais? Você vai ficar falando de circuncisão, sei lá, coisa do Antigo Testamento. Vamos lá, você vai entender. É simples. Primeira parte da aliança, você vai ser pai. Segundo, teus filhos não vão morrer. Eu vou salvar, eles vão ter vida eterna. Tudo isso não está desenvolvido, mas está aqui. Tá? Esse conceito todo não está explicado, mas está aqui. Terceiro, eu vou salvar você e eles. Terceiro, batiza essas crianças tudo. É só isso. Batiza todo mundo. É só isso a sua parte da aliança. Você só tem que circuncidar esses meninos. Você não vai fazer mais nada. Que eu vou fazer todo o resto. Porque você não tem condição. Só eu consigo fazer. Então eu vou salvar você, você é insalvável. Mas eu vou te salvar. E esses filhos que você nem consegue fazer, velho. Lembra quando Deus chega e ele fala assim: olha, você vai ter um filho daqui 1 ano. E daí Sara está atrás da porta lá da risada. Seu senhor, a pipa do vovô não sobe mais, meu senhor. Como é que nós vamos ter filho? Essa era a risada. A risada dela não era infertilidade, era antes da infertilidade. É que eles nem coisavam mais. E daí Deus fala: não ri não, Sara, porque para mim tudo é possível. Até isso eu consigo, Sara. E Deus abençoa, eles têm filho. Então a primeira coisa é essa: você vai ser pai. Segundo, esses filhos eles vão viver, eles não vão morrer. Terceiro, eu vou salvar você, eu vou salvar esses filhos que você nem consegue fazer, que vai ser uma multidão de filhos que vai sair de você. Eu vou salvá-los, eles vão se tornar nações e nações, e reis vão proceder de você, da sua linhagem, e eu vou salvá-los. A sua única parte é circuncidar, que para nós é batizar. É só isso que você tem que fazer. Essa é a aliança que Deus faz. E talvez você pense nessa manhã: pastor, qual a importância dessas coisas aqui hoje? E eu quero que você pense comigo. E agora a gente começa com algumas aplicações de recapitular essa história do Antigo Testamento e esse pacto, essa aliança que Deus fez. A verdade é que muitos pais não sabem se relacionar com a graça que eles recebem de Deus. Muitos pais, e muitos pais cristãos agora. E agora eu estou me referindo a um tipo de pai, de mãe, que tem um filho que não dá trabalho. Há pais que não sabem se relacionar com esse presente que receberam de Deus. E o que eu quero dizer que eles não sabem se relacionar com esse presente que eles receberam de Deus? Claro que todo filho dá trabalho, mas quando a gente está falando de filho que dá trabalho, nós estamos falando de filho que dá muito mais trabalho. Não tem filho que não dá trabalho. Nós estamos falando de filho que tem inúmeras dificuldades e desafios e questões. E a gente vai observando a sabedoria da vida, vai ajudando a gente a perceber que tem gente que sofre mais na criação dos filhos. Tem pai, tem mãe que sofre mais. Ou na infância por causa de questões de saúde, ou por causa do temperamento da criança, ou por causa do ambiente, ou depois quando vai crescendo na adolescência, porque dá problema, porque se enfia em buracos por aí, e assim por diante. A gente sabe que tem filho que dá mais trabalho, tem filho que dá menos trabalho. E a importância dessa mensagem nessa manhã, primeiro é para pais que têm filhos que não dão tanto trabalho assim. Por quê? Porque muitos pais, crentes, têm a tendência de achar que os filhos deles não dão tanto trabalho, ou que são crianças especiais, ou virtuosas, ou inteligentes, ou talentosas, por causa deles, porque foi eles que fizeram alguma coisa de certo.
E isso faz com que muitos desses pais crentes desenvolvam um coração duro em relação a Deus. Porque quando você olha para alguma coisa na sua vida que está dando certo e você acha que foi porque você é competente, o seu coração se encheu de justiça própria, como se não fosse um presente de Deus, como se não fosse algo que Deus fez na sua direção, mas que foi você que fez. E isso enche o seu coração de orgulho, e isso se torna duro para com Deus, insensível para com Deus, isso te afasta de Deus. Quando você olha para o seu filho e você vê como ele é bonito, como ele é saudável, como ele é inteligente, como ele é isso, aquilo outro. Se você não lembra de que Deus fez uma aliança com um pai chamado Abraão, que era incompetente, para gerar o filho e para depois salvar o filho, e que Deus prometeu, eu vou cuidar de tudo, eu vou preservar a vida, eu vou salvar, eu vou guardar, eu vou preservar. Se você não lembra disso, você pode achar que os seus filhos, ou o seu filho, entre aspas, ele está dando certo, ele está se tornando virtuoso, ele está se tornando bom, inteligente, educado, ele é uma criança feliz e tudo mais, por causa de você mesmo. E você rouba a glória de Deus. Tem um salmo que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Se alguma coisa der certo nas minhas filhas, não foi porque eu acertei, foi por causa da graça de Deus. Foi por causa da aliança da graça de Deus. Foi por causa da generosidade, da benevolência do Senhor. E isso quebranta e precisa quebrantar o meu coração e o seu coração. Porque o pecado de justiça própria, ele torna a gente independente de Deus. Eu olho para as coisas que estão dando certo e eu penso, é mérito meu. Fui eu que fiz isso. Sou eu, olha só como eu estou acertando. E geralmente os pais fazem isso porque eles não conhecem a fundo a identidade que eles têm em Cristo Jesus. Então eles usam os filhos para resolver inseguranças emocionais. Eles usam os filhos. Eles não querem fazer isso. Eles não estão talvez nem pensando em fazer isso. Alguns estão pensando sim. Mas eles estão usando os filhos porque eles precisam se afirmar. E eles dizem, olha só. E daí existe aquela porcaria da competição das mães, dos pais, né? Que você capta no ar, encontra, às vezes é uma maravilha, tá tranquilo, mas às vezes encontra aquela coisa, parece que tá todo mundo assim comparando um filho com o outro, tá vendo se o cabelo tá mais arrumado, se a roupa tá melhor, se o filho faz bagunça, mais ou menos quando come, e daí já fica uma tensão, uma angústia, nossa, meu filho, ele dá menos trabalho, o outro se limpa mais, o outro é mais sujo, grita mais, nossa, aquele filho nem grita. Tudo pecado, é pecado. É o pecado dos pais vindo à tona, porque seu filho é uma criança que faz sujeira, é criança mesmo, faz bagunça, e você não deveria estar colocando a sua segurança emocional no desenvolvimento dessa criança. Você deveria saber quem você é em Cristo Jesus por causa da graça de Deus. Não use essa criança para resolver os seus BO emocional. Vai para os pés da cruz, abre mão disso. Se o seu filho fizer um monte de coisa errada, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Ser pai é um presente, é maravilhoso. A gente fica parecido um pouco com Deus. Deus é pai, Deus é mãe, Ele consola, Ele abraça, Ele ensina, Ele corrige. Tudo isso Ele está compartilhando conosco, é maravilhoso. Mas essa não é a nossa identidade definitiva. Nossa identidade definitiva é filho. Filho. Você pode repetir comigo isso que o salmista orou? Fala comigo, fala, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Será que a gente poderia educar os nossos filhos de maneira que a gente comunicasse para eles que cada acerto que a gente fizer é uma surpresa da graça de Deus? Cada coisa que a gente acertar, a gente pode falar assim, mas é porque Jesus me ajudou. Foi Jesus que me ajudou. Quando o filho fala assim, papai, muito obrigado, foi muito bom isso, obrigado, eu gostei muito. A gente poder comunicar de alguma maneira, Jesus, o Senhor que me ajudou a acertar dessa vez. Foi o Senhor que me ajudou. Jesus disse assim, se vocês são maus pais e sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo àqueles que pedem. O Senhor Jesus deixa claro como ele nos vê. Ele vê a nossa paternidade furada. Então, isso precisa ficar claro para nós nessa manhã.
E a segunda parte do porquê essa mensagem é importante é porque ela é uma mensagem de esperança para os pais que já fracassaram ou que sentem que já fracassaram. Eu quero olhar, antes da gente aplicar de novo, eu quero olhar um pouco para a ironia dos patriarcas, que é o fato deles terem sido homens que não foram tão bons assim na sua paternidade. Essa é a ironia de eles serem chamados dos patriarcas. Você começa a Bíblia logo com eles, e eles não são pais tão bons assim. E eu quero focar em Jacó nessa manhã. Então a gente vai olhar, e eu vou pontuar rapidamente a relação dele com o pai dele, a relação dele com o irmão, a relação dele com a filha e a relação dele com o filho. Okay? Nós vamos dar uma passada nesse patriarca, esse cara que recebeu promessas, que ele ia ser uma grande nação. Deus muda o nome dele para Israel. Ele se torna a nação de Israel, de onde vem o Messias, Jesus, filho de Davi, o maior rei de todos que já houve, um homem reto, um homem justo, um homem segundo o coração de Deus. Tudo isso através de Jacó, desse cara que teve lá os seus filhos, que passou por tantas coisas. Um dos filhos dele foi José, que foi levado para o Egito, se torna o segundo maior no Império Egípcio. Jacó, Israel, onde você vê tantas vezes ser mencionado nos Salmos, espera no Senhor, Israel, espera e fortifica o seu coração. Você vê nas profecias o novo Israel de Deus, como Deus vai renovar as esperanças. Tudo tem a ver com esse cara aí, o pai que ele foi. Então vamos dar uma olhada para ele, porque Deus fez promessas para esse cara. E eu vou dizer uma coisa, a gente tem uma tendência de pensar que quando Deus está fazendo algo na vida de uma pessoa, a gente vê Deus fazendo uma coisa na vida de alguém, a gente tem a tendência de pensar que é porque essa pessoa, ela acertou. O que essa pessoa faz de certo para Deus abençoar? Eu quero te ajudar a ver o que Jacó não acertou. Primeiro, olhando para a história de Jacó, pensando na relação dele com o pai dele, poxa, se Deus escolheu ele para ser um pai das 12 tribos de Israel, você pensa assim, cara, esse cara tem que ser um pai bom, porque ele vai ser o pai dos pais da nação. Ele vai ser o pai das tribos que vão compreender a nação. E daí você pensa, tá, Deus é inteligente. Se ele vai ser o pai de uma nação inteira chamada Israel, pelo menos ele tem que ter uma boa relação com o pai dele, né? Como é que alguém vai ensinar? Pelo menos a relação dele com o pai tem que ser mais ou menos boa para que ele possa ser um patriarca. Mas então, quer dizer que você pensou errado. Jacó é o filhinho da mamãe. Jacó não tem uma relação boa com o pai. O pai não prefere ele, o pai prefere o irmão dele. Gênesis fala que o irmão dele, Esaú, era um homem mais bruto, peludo, que era um homem de caça, que saía para caçar os animais selvagens. E Jacó era um homem pacato que cozinhava com a mãe em casa. O pai dele não olhava para ele e tinha orgulho dele, não. O pai dele olhava e pensava assim, onde foi que eu errei? O que acontece é que o vínculo dele com a mãe é muito forte. E a mãe dele também não é uma mulher assim tão legal. E quando o pai dele envelhece e fica cego, a mãe convence ele a enganar o irmão para roubar a herança, a assinatura da herança. Ó, essa aqui então vai ser para você. Então Jacó finge que é o irmão, porque o pai está cego. Aí ela fala assim, o seu irmão foi caçar um animal para preparar um jantar para o seu pai, para ele receber a herança, porque o pai está quase morrendo. Faz o seguinte, pega um animal que já tem aqui, enquanto seu irmão foi caçar. Faz você mesmo uma comida, porque você cozinha bem, que eu te ensinei. E põe uma pele de animal por cima do seu ombro, do seu braço, de animal peludo. Imagina como peludo era esse Esaú, hein? Chega, devia ser aquele homem lobo do México. Já viu os meninos lobo do México? Jacó chega lá, o pai cego põe a mão e fala assim, nossa, parece Esaú mesmo. Fala, caramba, o cara tá com pele de animal. Aqueles tapetes assim, passa a mão, nossa, parece Esaú. Ele fala, mas a voz é de Jacó. E daí ele fala, pai, me dá a bênção, é o seu filho Esaú mesmo. Ele engana o pai dele, ele rouba a herança. Ele vai embora, ele foge. É o filhinho da mamãe. E a mamãe fala assim, então faz o seguinte, quando seu irmão descobrir, ele vai querer matar você. Foge para a casa do meu irmão. Vai morar na casa do seu tio. Aqui Jacó, de alguma maneira, ele representa um tipo de Adão.
Porque, embora ele tenha enganado o pai dele, a ideia veio da mãe. Um Adão que novamente é levado pela mulher a cair em pecado. Então você pensa, tá, esse cara vai ser o patriarca. Ele não tem capacidade de manter caráter diante de uma relação feminina. E ele engana o pai dele. Ele cai na mentira da mãe. Começa com aí. Essa aqui é a história dele. Começou a história desse jeito. Imagina que você tem uma filha e daí ela vem apresentar um namorado e tal, e daí você começa a perguntar, ou o namorado ou o pretendente, tudo bem, é sua família, de onde é? Ah, eu sou lá do interior, tal. Ah, é legal, tal. E o seu pai, a sua mãe? Aí ele fala, aí começa, né? Ah, eu não converso muito com eles. É, mas eles moram onde? Aí vai falando, vai contando. O seu pai trabalha com o quê? Não sei o quê. E quanto tempo você vai lá sempre visitar? Não, faz um tempo que eu não vou. É, mas o que aconteceu? Ah, então, meu pai estava cego, daí eu roubei a herança dele e fugi de casa. Legal, hein? Você quer me dar o golpe agora? Você vai pegar do sogro também? Começa assim a história de Jacó. Esse cara aqui vai ser o pai de uma nação. Segunda coisa, ele não só engana o pai e cai na mentira e segue a mentira da mãe, mas ele também está roubando a herança do irmão. E daí, durante toda a vida dele, ele tem medo de encontrar o irmão dele, porque o irmão quer matar ele. Então você tem um vínculo com o irmão rompido. E isso vai espelhar nos filhos de Jacó. Porque os filhos de Jacó também têm conflito entre si. Essas emoções quebradas. Se você parar para pensar, Jacó rompeu com todos os vínculos masculinos da família dele. Primeiro ele rompe a relação com o pai, depois ele rompe a relação com o irmão, e depois ele rompe a relação com o sogro. Ele não tem mais referência masculina na vida dele. A única referência que ele tinha depois que ele foge de casa é o tio, só que o tio é pior que ele. Então assim, Jacó tem tudo para ser gay. Ou vai ser um péssimo pai. Você fala, Deus, você escolheu bem, hein, Deus. Esse cara vai ser o patriarca, o pai da nação. Passa o tempo, Gênesis fala que ele tem uma filha chamada Diná. Diná sai para encontrar com as amigas. Um cara encontra ela e ele tem relações sexuais com ela sem o consentimento dela, sem o consentimento da família. A filha de Jacó é estuprada. Ele não faz nada em relação a isso. E por causa dessa omissão dele, os filhos vão e matam todos os homens de uma cidade inteira. E depois daquilo, eles têm que fugir da cidade. E Deus fala, sai daí, vai para a cidade de Betel, onde eu apareci para você lá atrás. E Jacó fica desesperado com aquilo. Mas por quê? Porque como pai, ele não protegeu sua filha. Ele não cuidou da sua filha. Ele foi covarde. Ele não buscou justiça. Quarta coisa, Jacó era um homem emocionalmente ausente. Ele era um pai emocionalmente ausente. A gente sabe disso porque ele teve 12 filhos e o texto fala para nós que ele tinha um filho que ele amava, José. E a Bíblia fala assim que Jacó amava José mais que os outros filhos. E quando os irmãos perceberam isso, já não lhe podiam falar pacificamente mais. Os irmãos queriam matar José. E a gente sabe o que acontece, né? Os irmãos então decidem matar José. Não sei se você viu a novela da Record ou o filme da Pixar, do Príncipe do Egito. É do Egito, é de Moisés, né? Mas tem o José também, dos sonhos. Eu não sei onde você viu, mas leia a Bíblia. E o que acontece é que eles decidem matar José por causa de inveja, de ciúmes, jogam ele num poço e eles ficam lá discutindo o que nós vamos fazer, nós vamos matar, não vamos matar. O irmão mais velho de José, Rubem, chega e fala assim, não mata ele, porque o pai vai ficar angustiado. Só que a Bíblia não fala, Rubem desaparece no meio dessa situação e quando ele aparece, já venderam José como escravo para um mercadante que estava passando por ali. E ele é levado para o Egito como escravo, fica no Egito trabalhando como escravo. Deus vai abençoando e Deus está com José o tempo todo. Depois ele cresce e ele começa a governar a casa inteira de um homem importante chamado Potifar. E aí a esposa de Potifar tenta se deitar com José. E José diz, não posso fazer isso. Ele acaba sendo preso, fica muito tempo na prisão, cuida da prisão inteira.
Depois ele tem interpretação dos sonhos que o rei está tendo, do faraó, que vai ter tempos de seca e depois tempos de fartura. Ele é levado, é trazido como conselheiro do faraó e é colocado como o braço direito do faraó. José, o único filho de Jacó que deu certo foi o que Deus tirou de perto dele. Foi o único que Deus falou, esse aqui eu vou cuidar. Eu que vou cuidar dele. Os outros, você já estragou. Esse eu vou cuidar, eu vou tirar de perto. Você sabe de uma coisa? O pai da minha mãe morreu 2 semanas atrás. E quando a gente tinha, eu não sei se era 12 anos ou 10 anos, eu e minha mãe pegamos o ônibus e nós fomos lá para Rondônia. E nós passamos 2 dias dentro do ônibus de viagem para ir lá conhecer onde é que o pai dela morava. O meu avô tinha saído de casa quando minha mãe tinha, acho que uns 2 anos de idade. Ele fez muito mal para minha avó. Ele ameaçava ela, ele maltratava minha avó, era um homem violento e muitas coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas minha avó sofreu muito porque no interior, na década de 70, ser desquitada para depois divorciada e aquela coisa, e a igreja católica não dava mais hóstia para ela e tudo mais, ela não participava da comunhão. Normal, no interior, normal assim, acontecia muito, era muito natural essas coisas acontecerem. E quando eu fui com a minha mãe, a gente passou uma semana na casa do meu avô. A minha mãe falou assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou meu pai de perto de mim. E eu não cresci perto dele. O Senhor me livrou. Irmãos, a gente olha para José e a gente olha isso mesmo. Eu tenho certeza que José queria ter crescido perto dos irmãos. Ele é um menino ingênuo. Ele não sabia que enquanto ele estava lá feliz, olha minha capa bonita, meu pai me deu uma roupa nova que nenhum de vocês tem. Olha só, eu tenho sonhos, eu sou especial para Deus. Ele estava lá pensando, olha que máximo, esse aqui é o meu lugar, e todo mundo queria matar ele. Ele achava que ele tinha que ter estado naquele lugar, mas na verdade Deus preservou ele tirando ele daquele lugar. E quando a gente foi lá visitar o meu avô, minha mãe voltou falando assim, obrigado Deus, porque eu não tive pai perto de mim. Porque se fosse para ser esse aqui, que bom que não foi. Irmãos, às vezes a gente não entende como Deus nos preserva, como Deus nos protege. A gente questiona por que algumas coisas aconteceram conosco, ou por que não aconteceram. Mas a gente não sabe como a bondosa misericórdia de Deus esteve nos guardando, apesar de tantas coisas. Então eu queria dizer para você, confia no Senhor. Confia no Senhor da história. Aquele que sabe o que está fazendo, Ele sabe como te abençoar. Ah, pastor, mas eu queria que Deus tivesse me dado um pai igual aquele outro, mas você podia ser pior ainda. O mundo é mau ainda, o mundo ainda é mau. Jesus não voltou para restaurar todas as coisas. Confia no cuidado amoroso de Deus. Então a gente olha para Jacó e a gente vê essas qualidades, ou melhor, esses defeitos. E eu queria que você voltasse comigo agora para Atos 7, a gente vai caminhar para o fim da mensagem. Atos 7, versículo 2. Vamos lembrar essa descrição que Estevão faz. Ele fala, irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Ará. Verso 8 agora. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Lembra a aliança da circuncisão? Você vai ter filhos, eles não vão morrer, eu vou salvar você, eu vou salvá-los. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Ou seja, quando nasce, circuncida está dizendo, você está dentro da aliança. Nossos filhos nascem, a gente batiza, a gente está falando, você está dentro da aliança. Deus fez uma aliança comigo e também vai respingar em você igual essa água está caindo em você aqui. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sei. É porque Deus falou que a única coisa que eu tinha que fazer era isso, então eu vou fazer isso. Verso 8, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º do dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. E os patriarcas invejosos, são os pais pecadores e maus, os patriarcas invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas o quê? Deus estava com ele. Por que Deus estava com ele? Porque Deus tinha feito a aliança da circuncisão. Ele falou, eu vou preservar a sua descendência, eu vou preservar os seus filhos. Os seus filhos são maus, eles vão ser maus, terríveis, igual você, cheio de defeito. Mas eu fiz uma aliança, eu vou preservar, minha graça vai estar junto. E quando a gente olha para José, a gente está vendo Deus cumprir essa promessa.
Deu tudo errado na vida de José, mas Deus estava com ele. Por quê? Porque Deus fez uma aliança. Não foi porque o pai dele acertou em tudo na educação dele. A glória tem que ser dada para a pessoa certa, não é o pai, não é a mãe. É um privilégio que a gente tem em contribuir com a formação dos nossos filhos. Mas quando dá certo é por causa da aliança, da graça de Deus. E a gente fala assim, Deus está com essa criança. Deus está com essa menina. A Luísa foi começar a escola. As meninas foram para a escola no final do ano passado. E antes de começar a escola, de fato, a gente estava num momento de oração aqui na igreja um dia. E um irmão da igreja disse que teve uma imagem que veio na mente dele durante a oração. E nessa imagem, ele via a minha filha, Luísa, e ele via flores vindo ao redor dela. E eu falei, muito interessante. E a minha esposa estava receosa, porque a escola ia ser manhã e noite, e tarde, integral, e não sei o quê, mas ainda é novo, tem 2 anos, etc. Queria ficar mais. Tinha 1 ano e meio. E aquilo foi muito especial, porque o nome da escola que elas estavam indo estudar é Florescer. E na visão era a Luísa e tinham várias flores abrindo na própria visão. A pessoa nem sabia disso. Elas estavam sendo matriculadas na escola. E a visão era só com a Luísa. E eu guardei aquilo. E naqueles dias, a Luísa começou a desabrochar intelectualmente e na fala. E ela começou a florescer de verdade mesmo. E se desenvolver. E elas têm habilidades diferentes. O que é a expertise de uma não é a expertise da outra e vice-versa. Mas quando a gente olha, é isso que a gente precisa treinar o coração para fazer. Pais, a gente precisa treinar o coração para fazer. Deus é o Senhor. Olha o que ela está falando. Da onde que ela tirou isso aqui? Como é que ela forma essas frases aqui? E a outra, olha como é carinhosa, olha como é isso, olha como é aquilo. E as virtudes que você vai vendo, você tem que falar, Deus, obrigado, o Senhor está com os meus filhos. Ah, como isso é difícil para nós. E se a gente não faz isso, o nosso coração se afasta de Deus. Continuando o texto, versículo 10. E Deus livrou José de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Quem que são os pais que não achavam o que comer? Os desgraçados dos irmãos de José que tinham vendido ele. Agora ele está falando assim, os desgraçados lá não acharam o que comer. Eles venderam o irmão que virou governador do Egito e agora estão lá passando fome. Agora vamos pular para o verso 14. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas, e levaram todos eles para o Egito. Gente, isso aqui não é a história da bondade de José, isso aqui é a história da bondade de Deus, que fez um irmão perdoar todos os seus irmãos que queriam matá-lo e depois venderam ele como escravo. Essa é a história da graça de Deus na vida de uma família. E que fez não só esse irmão perdoar, mas por meio desse irmão que foi abusado e maltratado e vendido, a salvação veio para a família inteira. Você já ouviu isso em algum lugar antes? É a história de Jesus, irmãos. É um irmão que foi morto e trouxe salvação para a família. É um irmão que foi crucificado, entregue pelos seus. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas quem o recebeu, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. José representa a história de Jesus. Odiado pelos irmãos, pela própria nação, entregue e depois exaltado à destra. Exaltado à destra do faraó, Jesus exaltado à destra do Pai. A história de Jesus está aqui. Essa é a história da graça. E a gente termina essa manhã, então, falando dessa esperança para os pais e filhos, porque a esperança que a gente tem é que os nossos filhos não... A esperança dos nossos filhos não somos nós. A boa notícia aos nossos filhos não é que nós somos os pais deles. As meninas vão fazer 3 anos e já tem um monte de coisa que nós fizemos errado, que a gente ia pensando, não era isso que a gente queria ter feito, não é isso que a gente tinha pensado, ou o jeito que trata, ou como às vezes fica bravo, nossa, eu queria falar mais baixo, eu queria que as crianças não sei o que, blá, 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 blá. E daí a minha esposa estava lá um dia,
Eu falei assim, deixa eu te lembrar uma coisa. Você está criando um ídolo no seu coração. O evangelho para os nossos filhos não é que nós somos os pais deles. A boa notícia da vida deles não é o seu pai e a sua mãe, somos nós. É por isso que a sua vida vai ser maravilhosa, é porque nós somos os seus pais. Isso é um ídolo, isso não é o evangelho. O evangelho é que Jesus pode fazer parte da vida deles. Essa é a boa notícia, não é que eles têm pais impecáveis. E nós, como pais, podemos cair nessa mentira. E isso causa não só soberba para nós naquilo que a gente acerta, mas isso causa também condenação no nosso coração. A gente vive debaixo de culpa, porque a gente fica pensando, mas eu errei nisso quando tinha 1 ano, mas eu errei naquilo quando tinha 2, eu errei naquilo quando tinha 5, na adolescência eu não soube lidar, e depois na fase adulta eu errei também naquilo, e depois eu errei. Mas a boa notícia da salvação não é que você é o pai dessas crianças, desses filhos. A boa notícia é que Jesus é o Senhor, e Ele é bom e Ele é suficiente, apesar de você como pai. Apesar de mim como pai dessas meninas. Porque o que mais tem aí é filho de pastor que não gosta da igreja ou que está desviado. Eu vou fazer de tudo para ser diferente. Mas eu preciso dizer que se eu errar, em algum momento elas falaram assim, mas eu também não estou querendo muito ir na igreja nessa fase da minha vida. A boa notícia não acabou, porque eu não sou a boa notícia. A boa notícia é que Jesus é maior que eu. Jesus é maior que os pais que falharam. E nessa manhã a gente vê esse patriarca que é um mau pai, mas junto com esse patriarca tem uma aliança da graça, tem uma promessa de Deus. E essa deve ser a esperança de pais e filhos. E para os filhos a esperança é essa: Deus é maior do que os meus pais. Jesus pode conferir à minha alma cura e cuidado e graça, apesar de eu não ter recebido isso dentro da minha casa. Apesar do meu pai não ter me dito, meu pai não ter estado lá, ele ter ido embora, apesar dele ter sido violento e tudo isso, apesar, a boa notícia do evangelho não é que você vai ganhar um pai novo, de carne e osso, agora pronto, vai voltar no tempo, vai reconstruir, nós vamos fazer um clone dele. A tecnologia desenvolveu, nós vamos fazer um clone dele agora com 40 anos de idade. Você vai ganhar o seu pai de novo aqui, porque ele não estava lá. Essa não é a boa notícia. A boa notícia é que a graça de Deus pode curar seu coração. E você pode experimentar o amor doce do Senhor. E você pode experimentar a vida em abundância, mesmo sem ter recebido aquilo que você queria ter recebido. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a esperança para os pais e para os filhos. Então, aqueles que têm tido filhos que dão menos trabalho, se humilhem, sejam humildes. O mérito não é de vocês, é um presente de Deus. Eu não acredito em tanto assim na capacidade de vocês. Deus deu habilidades para vocês e sim, isso vai ser muito bom para eles. Mas tem gente que tem muita habilidade e isso não resolve. E se você tem pensado, nossa, que desastre que eu fui, ou que desastre que eu sou, como pai ou como filho, lembra da aliança da graça. Lembra que Deus fez uma promessa para Abraão, Deus fez uma promessa para Isaac, para Jacó. Essa promessa escorregou para os filhos dele, chegou em José. Depois de José, a gente tem Davi, lá para frente. Depois de Davi, nós temos Jesus. E Jesus tem uma aliança conosco. E essa aliança chega até nós e os nossos filhos. Nosso Deus falou assim, só marca essa criança aí, que eu vou fazer o trabalho. O resto de Gênesis 17, Deus põe Abraão para dormir. Depois você lê em casa. Deus põe Abraão para dormir. Falou assim, eu que vou fazer a aliança, Abraão, você é incompetente, só dorme.